tudo bom? Eu sou a professora Marcelena. Quem nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube já nos conhece. Eu sou educadora, sou psicanalista e hoje eu trago para vocês a nossa visão a partir da história, das ciências de modo geral, mas também da psicologia e da psicanálise, assim como da filosofia, para a gente fazer um breve comentário a respeito do filme Pocahontas. É um clássico da Disney, baseado em fatos reais, com várias adaptações, é claro, para o cinema, mas é um filme que pode ser utilizado na educação infantil, no ensino fundamental, séries iniciais, e por que não até no 6º ou 7º ano, dependendo da abordagem, a respeito da história da colonização das Américas, no caso do filme América do Norte, e você fazer as comparações e as adaptações corretas para a ciência, para a história, mas usando um recurso pedagógico bastante eficiente. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme Pocahontas. Para quem assistiu, sabe que tem o Pocahontas, o primeiro, o 1 e o 2. A gente vai dar um enfoque maior no primeiro, porque é onde traz na nossa visão, né, um melhor aspecto a nível de enredo, a nível de história e a nível de recurso pedagógico. Vamos lá então. O filme Pocahontas é um filme que traz a história dos povos nativos da América e o impacto da colonização do homem europeu nesse novo continente. Então esse é o tema principal que eu quero trazer através do filme. O filme começa com os ingleses se preparando, né? Preparando o navio para essa nova aventura. E nesse navio a tripulação é do governador e de um comandante bastante famoso e conceituado da época, que havia sido convidado, contratado para essa nova aventura. O desbravamento do mundo novo, e é assim que eles chamam no filme. Muito bem, e aí a viagem, né, como a gente sabe, as grandes navegações pelos mares perigosos, na época considerados assim, e aí essa embarcação atraca na América do Norte, onde mais tarde vai ser o estado da Virgínia. E aí, então, a história justamente mostra o início da colonização e o início da fundação, ou seja, a fundação dessa cidade, que começa com uma aldeia, né, com seu primeiro povoamento. Muito bem, só que a gente sabe, e as crianças sabem, que as Américas eram povoadas pelo que eles chamaram de índios, e que nós hoje chamamos de indígenas, mas que o termo correto é nativos, os verdadeiros donos da terra. Muito bem, e é importante ressaltar os pontos positivos desse longa, desse filme, para que você possa mostrar para as crianças. Então vamos lá. Vamos contando a história e apontando algumas coisas, né? Primeiro, os europeus, no caso os ingleses, chegaram aqui para usurpar, para roubar, vieram atrás de riquezas. Inclusive isso é dito pelo governador que está no navio, que veio para essa nova aventura. Então, eles vêm fazer extração de ouro ou de qualquer outra riqueza que eles possam encontrar aqui no Novo Mundo. Chegando aqui, eles encontram os verdadeiros donos da terra, os moradores. E aí, no filme, mostra Pocahontas
que fica olhando à espreita do alto, vendo aquele navio atracar. E ela se encanta, digamos aqui, assim, ela fica admirada pelo Johnny Smith, ou seja, pelo comandante do navio. Ela não sabe quem é ele, não fala o idioma dele, nem eles falam o idioma dos nativos. E aí uma questão interessante é que eles aprendem rapidamente o idioma um do outro, o que não é realidade. Outra questão interessante é que através desse relacionamento, que já é no final do filme, entre Pocahontas e o comandante, é que não há um grande massacre do povo indígena, digamos assim. Muito bem, mas o que tem de importante nesse filme como ferramenta pedagógica? A questão dos nativos utilizarem a natureza como recurso apenas para a subsistência. Ou seja, os nativos que ainda não foram, que ainda não sofreram a influência da cultura do europeu. Então, eles extraem da natureza apenas aquilo que precisam. Eles extraem da natureza os recursos, mas, como foi dito, apenas para a sua sobrevivência. Ou seja, há um grande respeito, há uma grande... Inclusive, eles consideram a natureza como sendo a força maior, né? O que há de mistério, o que há de sagrado. A natureza é sagrada para eles. E esse conhecimento sobre a natureza é transmitido para esse comandante através da Pocahontas, através do diálogo entre eles. Porque eles conseguem se comunicar, conseguem travar uma amizade e depois uma paixão. Pocahontas não é o nome da filha do pajé, é um apelido, né? Pocahontas, traduzindo, significa espírito livre, e assim é Pocahontas. No começo do filme, mostra o pai dela conversando com todos da tribo, da aldeia, e sente falta dela. E os familiares dela vão chamá-la, e ela está onde? Brincando com os animais, brincando, pulando, saltando, nadando no rio, em árvores. Ela é um espírito livre. E esse espírito livre tem um simbolismo muito grande no filme. Inclusive, o pai havia já predeterminado o seu casamento e ela não aceita. Então, Pocahontas traz em si, no seu personagem, além do significado do espírito livre, essa questão patriarcal, que ela não concorda, que ela não respeita e que ela questiona. Durante o filme, ela coloca isso para a sua avó em espírito e coloca isso para o seu pai, dizendo que não quer casar com o escolhido dele, porque ela quer escolher e ela quer alguém que ela goste, que ela esteja apaixonada. E aí acontece essa paixão com um europeu, né? Um inglês, que é bem diferente dela. Mas, verdadeiramente, eles travam uma amizade pautada no amor e no respeito. E ele se encanta tanto com os conhecimentos, com a cultura do povo nativo, que ele defende. E que no final do filme, inclusive, ele sofre um acidente, um tiro, dado pelo governador, porque o governador queria realmente travar uma guerra, né? Então, aí, através do personagem do governador, você tem a representação da postura e dos desejos dos europeus quando chegaram aqui no Novo Mundo. E o comandante, que se apaixonou pela cultura através de Pocahontas, sai em defesa e leva esse tiro. O pai de Pocahontas, inclusive, se dobra a esse relacionamento
e vai agradecer ao comandante por ter defendido o seu povo e defendido a sua terra. No momento em que ele está indo de volta para o navio para ser socorrido na sua terra. Inclusive, ele diz, o comandante, que quer ficar, digamos, nos Estados Unidos, o que virá a ser os Estados Unidos, para poder ficar perto de Pocahontas, porque não quer se separar dela. Ele faz o convite a ela para que ela vá junto com ele. E ela diz que tem que ficar com o povo dela. Aí tem outro significado, outro simbolismo. Ela ama a sua cultura e ela sai em defesa da sua cultura. A gente vê isso no filme 2. E ela não esquece as suas raízes, as suas origens. O que é muito importante também mostrado no filme. Outra questão importante é o diálogo que ela tem com a sua avó em espírito, que está representado por uma árvore centenária, onde ela coloca a mão nessa árvore, no tronco dessa árvore, e diz para o inglês que consegue ouvir a voz de sua avó. Na verdade, é uma crença de várias religiões, aquelas que são voltadas para o respeito e o sagrado, considerando a natureza. E aí o som dos animais, do vento, do balançar das folhas e das árvores, tudo isso traz um significado. E ela vai em busca das orientações da sua avó a respeito desse amor que ela está sentindo agora por uma pessoa totalmente diferente da sua cultura. Inclusive, ela tem muito medo da reação do seu pai, mas ela conta para o seu pai e diz que ela conhece uma pessoa que não pensa como os outros invasores e que essa pessoa vai ajudar ao povo dela. Ela estava falando do inglês, do comandante do navio que havia chegado e atracado. Muito bem. O que é que o filme nos traz? Traz uma possibilidade de um questionamento do povoamento das Américas. Traz um questionamento do que é real e do que é fictício. Do que está na história, de fato contado, e o que é dito, inclusive, por alguns educadores. Também o filme traz para a gente um questionamento do que o povo nativo sofreu com a chegada dos europeus. A escravidão do povo indígena, que não aceitou, porque é um povo livre, um povo que respeita a sua cultura e um povo que utiliza os recursos com toda a visão de sustentabilidade. E aí, falando em sustentabilidade, você também pode fazer o link com o filme nessa abordagem, visto que os europeus chegam desmatando, inclusive no Brasil, a Mata Atlântica foi devastada na época com a extração do pau-brasil e com a implantação das primeiras cidades na colonização feita pelos portugueses na época. Voltando ao filme, a mesma abordagem pode ser feita, né? Colonização versus sustentabilidade. A extração dos recursos naturais, a extração de recursos vegetais, de recursos minerais tirados da terra. Outra questão também legal e importante é o conceito de nativo, que também está no filme muito bem colocado. Quando o comandante, conversando com Pocahontas, ele chama os nativos de selvagens. E o filme coloca muito bem isso, que ela diz selvagens, mas quem é selvagem na verdade? Nós que respeitamos a natureza, nós que respeitamos animais e tudo que é vivo, ou vocês que chegam armados e matando e depredando tudo? É um questionamento extremamente interessante, que também pode ser muito bem colocado para os seus alunos, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. O filme Pocahontas,
traz também a questão de você levantar o que existe hoje, né? Quais são as aldeias, quais são os povos indígenas ainda presentes, por exemplo, no Brasil, na Amazônia, no Nordeste brasileiro ou em todo o Brasil. Você usa o filme como abertura para o tema, você usa o filme para sensibilizar, você usa o filme, inclusive, para despertar o respeito naqueles que ainda não entenderam o quanto é rica a cultura dos povos nativos. E ainda mais, você pode trabalhar a questão de que não existe cultura melhor ou pior, de que não existe cultura mais avançada e cultura primitiva. Isso não existe. O que na verdade existe são culturas diferentes, que vivem de formas diferentes, que levam em consideração a natureza de forma diferente. A visão do homem europeu chegando no novo mundo, a visão apenas de extração, de roubo, de invasão, de riqueza, de comércio. Era exatamente isso que as grandes navegações tinham como objetivo principal. Cada vez mais conquistar novas terras, novos mundos, para enriquecer o rei e os países europeus. No caso do Brasil, Portugal e Espanha, e no filme, a Inglaterra. E aí, professor, professora, se você ainda não conhece, não assistiu ainda Pocahontas, o 1 e o 2, assista, porque com certeza novas ideias surgirão. Mas é muito importante que você trabalhe a questão da história, mas também a questão do desmatamento, a questão da sustentabilidade, a questão da gente entender que a gente pode viver com menos consumismo e com mais respeito ao planeta Terra. E o filme é uma boa oportunidade de diversão e de aprendizagem. Pocahontas para vocês utilizarem como recurso pedagógico. Um grande abraço, tudo de bom. Eu sou Márcia Helena.